Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades tem por principal objetivo identificar e caracterizar novos potenciais métodos para se tratar e prevenir a obesidade. Nós somos 14 grandes grupos de pesquisadores que atuam em distintas áreas do conhecimento, porém com um objetivo comum: procurar, identificar e desenvolver metodologias que no futuro possam ser usadas para tratar mais adequadamente essa doença e todas as outras doenças que comumente se desenvolvem em parceria, em combinação com a obesidade. A obesidade é hoje uma das principais doenças no mundo. São aproximadamente 600 milhões de pessoas obesas e, se não forem encontradas soluções apropriadas para o tratamento e para a prevenção da obesidade, é possível que dentro de 10 anos, mais ou menos, 2 bilhões de pessoas serão obesas. As comorbidades são as doenças que comumente se associam com a obesidade. A principal delas é diabetes. Uma parcela muito grande dos pacientes obesos acabam desenvolvendo diabetes em algum momento da vida. Mas além de diabetes, nós temos a aterosclerose, que pode levar ao desenvolvimento, por exemplo, do infarto do miocárdio ou do derrame, do AVC, do acidente vascular cerebral. Nós temos a hipertensão, nós temos alterações musculares e esqueléticas e nós temos alguns tipos de câncer que comumente se associam com a obesidade, como principalmente o câncer do intestino grosso, o câncer de cólon. Dentro dessa esfera clínica de busca por soluções para a obesidade, é muito importante que nós possamos entender como é que a obesidade e os outros fatores associados a ela se manifestam na população em geral. Para isso, precisamos de estudos epidemiológicos de grande tamanho, onde milhares de pacientes são estudados. Um exemplo disso são um estudo recentemente feito por um pesquisador do nosso CEPID, estudando o papel da obesidade na hipertensão arterial, que é uma das comorbidades mais importantes da obesidade. Um dos focos do nosso estudo também, que faz parte do CEPID, é a gente avaliar o impacto da obesidade. A obesidade, nós tivemos também um objetivo especial de querer ver se ela realmente poderia estar modulando ou não o acidente vascular cerebral durante essas últimas décadas, e que nós vimos aqui não há uma associação independente da obesidade com o acidente vascular cerebral, porém, a obesidade é o principal fator de risco na nossa população estudada para hipertensão e diabetes. Como hipertensão e diabetes são fatores de risco fundamentais para o acidente vascular cerebral, o controle de obesidade é sim algo que deve ser feito de maneira muito agressiva para a prevenção do AVC. Se não exercendo um efeito direto, mas sim exercendo um efeito indireto. Controlando a obesidade, você controla a hipertensão e diabetes, vai culminar então com a redução de incidência de AVC. O objetivo desse estudo é avaliar a gordura marrom, que é um tecido gorduroso especial que tem a capacidade de produzir calor. Então, a glicose absorvida por esse tecido, ela é transformada diretamente em calor devido a uma enzima especial. Nós avaliamos a captação de glicose pelo paciente como um todo. Então, é como se nós enxergássemos a glicose presente no corpo do paciente. Outros tecidos, como a musculatura, capta pouca glicose se a insulina estiver baixa. Mas o tecido marrom não. O tecido marrom ele é muito ativo, mesmo com o nível de insulina do paciente relativamente baixo, a captação é muito intensa. Isso ocorre quando o paciente sente frio. Por sentir frio, nós esperamos que o seu tecido gorduroso, o seu tecido adiposo marrom, fique ativo e passe a captar essa glicose e ele se torna radioativo. E esse é o objetivo principal do trabalho, é estudar o comportamento desse tipo especial de tecido adiposo em pacientes obesos antes e depois da cirurgia bariátrica. Como a pesquisa desse CEPID é voltada para os impactos da obesidade no desenvolvimento do indivíduo de diferentes aspectos metabólicos,
O nosso laboratório ele foca em estudar o impacto de alguns componentes da dieta no desenvolvimento da obesidade materna e como essa obesidade materna afeta o desenvolvimento dos seus filhos até a idade adulta. Um ponto importante que a gente correlaciona com os estudos que estão sendo feitos no CEPID é que essa prole, né, esses filhos de mãe obesa, eles apresentam componentes ou marcadores inflamatórios muito mais acentuados do que a prole de mãe magra, né? Isso tanto a nível central, né, no sistema nervoso central, como nos tecidos periféricos, como músculo, fígado e tecido adiposo. E essas alterações inflamatórias contribuem muito para o desenvolvimento das comorbidades que estão associadas à obesidade. Então isso é uma informação importante que a gente tem, que é de tentar mudar o padrão alimentar dos pais antes da decisão de ter um filho. Nos laboratórios que desenvolvem atividades básicas, os alunos aprendem, por exemplo, a trabalhar com animais experimentais, a trabalhar com células em cultura, a desenvolver métodos de biologia molecular, sempre com o objetivo de identificar novos potenciais alvos para o tratamento das doenças associadas à obesidade e à obesidade propriamente dita. Aqui no nosso RC nós trabalhamos basicamente com inflamação hipotalâmica. O consumo de gorduras saturadas, aquelas que são presentes principalmente em alimentos de origem animal, elas induzem um quadro inflamatório crônico e subclínico no hipotálamo. O hipotálamo é a região do cérebro que controla a ingestão alimentar e o gasto energético do indivíduo de forma a manter a homeostase, manter o controle do peso corporal. Quando há o excesso dessas gorduras, o hipotálamo ele se torna inflamado e essa inflamação causa danos no funcionamento normal desse órgão, de maneira que o indivíduo ele perde a capacidade de responder adequadamente à sinalização, aos nutrientes, fazendo com que ele não tenha o sinal de saciedade adequado e fale para o indivíduo o momento de parar de comer. A justificativa principal do nosso estudo é que atualmente os casos de obesidade vêm crescendo consideravelmente em todo o mundo e uma das principais doenças que está associada com a obesidade é o diabetes do tipo 2. E essa enfermidade ela afeta, entre outros tecidos, principalmente o pâncreas endócrino, que é o tipo de tecido que nós mais estudamos aqui. A prática dentro de um laboratório de pesquisa é como uma produção em série. Alunos mais velhos vão ensinando técnicas, métodos para os mais jovens e regularmente os professores fazem reuniões com esses alunos. Então nós temos em média aqui 2 reuniões por semana. Nessas reuniões os alunos apresentam resultados, discutem artigos que foram publicados por outros grupos, onde a gente sempre obtém novas ideias, aprende novos métodos. E essa dinâmica é a dinâmica normal de funcionamento de um laboratório de pesquisa. Então a forma de ensino aqui é diferente da sala de aula. Você não senta e ensina para o aluno no dia a dia o que ele tem que fazer. Ele vai aprendendo fazendo mesmo. É na prática que se aprende.